Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aqui, ajuda a gente aí, cara. Se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. E claro, fique ligado aqui no nosso comentário fixado, porque a Outsider Tours vai lançar o 4º avião para a final da Libertadores em Montevidéu, tá certo? E cara, as vagas estão acabando nos hotéis, já tem muita gente que não está conseguindo mais reservar, então procure a Outsider Tours. E claro, o nosso comentário fixado aqui também tem o link do nosso clube de membros e clube VIP do Paparazzo Rubro-Negro. Notícia não tem hora, né? Não tem hora. E o Flamengo soltou a lista de relacionados com muitos desfalques. Um novo surto de Covid no Ninho do Urubu? Será? É isso que está acontecendo? Bem, alguns casos já confirmados, outros também de teste falso positivo, né? A gente vai estar trazendo aqui a explicação do chefe do departamento médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri. E o que preocupa é o Flamengo ficando sem zaga, né? Mas o Flamengo ainda tem o Arão, que pode estar suprindo, porque pode jogar na zaga também, já foi adaptado pelo Rogério Ceni. O Flamengo ainda tem outras possibilidades, tem o Noga, tem o Otávio, mas eu vou falar para vocês, vai começando a fazer falta, né, zagueiro. O Flamengo precisa pensar, inclusive, na contratação de pelo menos um zagueiro e depois, no final do ano, com a saída do Bruno Viana, né, voltando para Portugal, contratar um outro zagueiro ainda. O Flamengo precisa de zagueiros. É uma preocupação muito grande que a gente tem. O Flamengo fechando aí a contratação do Kennedy para o ataque, tentando aí também, né, o Andrés, né, o meio campo aí também. A gente também se fala no Lianco, né, o zagueiro, mas o Flamengo precisa, na verdade, contratar, eu acho que é a prioridade nesse momento, zagueiros, né? O Rodrigo Caio, a gente mais cedo, inclusive, falou sobre isso no nosso vídeo, e vale a gente avisar quem não viu o nosso vídeo mais cedo. O Rodrigo Caio tá fora até setembro. O Rodrigo Caio não volta antes de setembro, tá? Uma loucura, né? Ele com esse problema no joelho, o Flamengo tentando recuperar ele 100% antes dele voltar, para não ter risco dele se machucar de novo. É um jogador que não consegue dar uma sequência, é um jogador maravilhoso, mas que não consegue dar uma sequência. A gente fica muito triste com isso, porque é o elo forte da zaga do Flamengo, né? O cara que quando ele joga, o Flamengo vai muito bem. O Gustavo Henrique vinha melhorando, mas a gente vai passar para vocês aqui a lista de relacionados, justamente nesse momento que o Rodrigo Caio vai continuar se recuperando e não pode estar não está na lista de relacionados, não vai estar podendo jogar nesses próximos jogos, né? Só volta em setembro. É inacreditável que a gente fique assim, dessa forma, sem zagueiro. Então o Gustavo Henrique não foi relacionado porque apresentou sintomas de virose, tá? O Pedro voltou, graças a Deus, pelo menos o Pedro, né, pro ataque. O Pedro foi relacionado, ele se recuperou. O Flamengo divulgou então a lista de relacionados, sem o Rodrigo Caio, sem o Diego Ribas, sem o Gabigol, o Diego Ribas e Gabigol cumprindo suspensão. E aí, ó, é o seguinte, a gente tem Bruno Henrique, Bruno Viana retornando. O Tanuri vai explicar, a gente vai ter uma explicação do Tanuri enquanto vocês vão ver imagens dos treinos do Flamengo. O Tanuri explicando por que o Bruno Viana retornou, né? Essa questão de falso positivo, reinfecções também acontecendo no Flamengo. Se acreditava que não era possível ter reinfecção, tem sim, tem reinfecção acontecendo. Já eram muitos casos, inclusive em hospitais, enfermeiras, muito se falava nisso. Então, Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Ramon, Rodinei, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão, que também pode fazer a função de zagueiro, como eu falei. Então, tem 5 jogadores ainda, né, para zaga. O Bruno Viana, o Léo Pereira, o Otávio, o Noga e o Arão, tá? Mas o Arão é provável que jogue no meio e ele venha com o Bruno Viana e Léo Pereira na defesa, né? A não ser que ele decida usar o Noga. Mas o Flamengo, então, precisa, como eu falei, de um zagueiro aí, de contratar um zagueiro titular, né? O Gustavo Henrique estava muito bem,
e com essa situação aí que o Tanuri vai explicar para vocês agora, com relação a essas reinfecções, surto de Covid no Ninho do Urubu. Então a gente deixa vocês acompanhando o treino aqui com as explicações do chefe do departamento médico do Flamengo. Sempre que surge um possível novo caso de Covid, qualquer atleta com qualquer sintoma, a primeira coisa que a gente faz é sempre isolar ele, afastar do grupo, testar todos os familiares, todas as pessoas que convivem com esse atleta, para a gente confirmar ou não o caso e avaliar também todas as hipóteses de onde pode ter acontecido essa contaminação. Da mesma forma que qualquer atleta que porventura tenha um teste positivo, mesmo que já tenha uma sorologia positiva, mesmo que já tenha tido a Covid em algum outro momento anteriormente, ele é afastado, separado do grupo, retestado também com todos os seus familiares da mesma maneira. E assim que a gente tem atuado desde o início, para que a gente possa estar entendendo o que acontece com os nossos atletas. Quando um atleta é testado, retestado, testado novamente, nós usamos pelo menos 3 testes para que a gente tenha uma definição de um positivo ou de um negativo, para que nunca esteja na dúvida com um resultado ou outro. Quando é confirmado esse positivo, depois desses 3 testes realizados, esse atleta cumpre obrigatoriamente um período de 10 dias de quarentena, de isolamento, até o retorno das suas atividades, que é o que está acontecendo com o René. Se por um acaso nesses testes seriados que nós fazemos para confirmação, venham os resultados negativos, ou seja, demonstra que ele não tem a presença do vírus, que ele não tem perigo de contaminação, então, em função disso, ele não tem a necessidade de ficar 10 dias isolado, mesmo que tenha dado um resultado positivo, porque depois, com os exames seriados, comprovadamente fica caracterizado que foi um falso positivo, e como ele tem o PCR negativo, isso nos dá a certeza que nesse momento ele é um não transmissor, ele não tem a presença do vírus, então ele estaria apto ao retorno das atividades normalmente. O atleta Bruno Viana é um atleta que, nas nossas testagens de rotina, ele teve um teste positivo. Apesar de ser um atleta que já havia sido contaminado anteriormente em Portugal, ele já apresentava sorologia, o IgG positivo, o que caracteriza realmente essa infecção. E aí ele fez o mesmo protocolo que nós fazemos com todos os outros, para a gente usar isso como contraprova e confirmar. E ele foi isolado, foi para casa, foi retestado, todos os familiares retestados e deram negativo. Novamente, após 2 dias foram retestados todos os familiares e o atleta com um novo negativo. E após 2 dias, para que a gente exclua qualquer possibilidade desse positivo e de alguém familiar estar numa janela imunológica, foram testados novamente, com todos negativos, assintomáticos, com sorologia positiva, o que nos faz ter a certeza do caso dele, como já tivemos alguns outros, que não é incomum, de um falso positivo. Por isso, ele retornou aos treinamentos e está liberado para trabalhar com o grupo normalmente. O atleta René passou pelo mesmo procedimento, porém foi confirmado o positivo. Foi o primeiro caso de um atleta que teve uma reinfecção aqui no clube do Flamengo, comprovadamente, e está cumprindo a quarentena, o período de 10 dias, mesmo estando assintomático nesse momento, bem, com a data de retorno prevista, que é quando acaba esse período de quarentena de 10 dias obrigatória por nós,
na próxima segunda-feira, dia 16/8. O atleta Gustavo Henrique se apresentou hoje com alguns sinais de virose e, como nós tínhamos explicado aqui anteriormente, a qualquer sinal ou sintoma, o jogador primeiramente é isolado, afastado do grupo e após isso ser testado ele e toda a família e a gente investigar se realmente existe algum caso de Covid ou simplesmente são sintomas de virose ou gripais, que a gente também está no momento de aumento desses casos. Então ele foi afastado, foi isolado, ele vai ser testado, não só ele como toda a família e todos os contactantes, e assim que tiver o resultado, a gente divide com vocês. E a gente teve o Felipe Luiz sendo homenageado no Ninho do Urubu, já que a Conmebol não permite esses tipos de situação de homenagem no estádio, né? Que o Flamengo faz, entrega a camisa. Pelo 100º jogo, então, ele foi homenageado pelos dirigentes rubro-negros. Parabéns aí ao Felipe Luiz. Que momento difícil, né, galera? Que coisa louca isso. O Flamengo rubro-negro não tem paz, né? Reinfecção, brincadeira. A força do Flamengo é representada pela sua torcida e a audiência nos jogos é um dos fatores que comprovam isso, né, galera? Sem o Flamengo, a Rede Globo não está satisfeita com a audiência no Brasileirão. Olha só, nas primeiras 15 rodadas, a emissora tem uma média de 18,3 pontos. Em 2019 e 2020, no mesmo período, foram registrados 21,1 e 23 pontos, respectivamente. Querendo até alavancar essa situação, a Globo está apostando nos jogos do Flamengo para se recuperar. A partida contra o Sport, nesse final de semana, lá em Volta Redonda, terá a transmissão para o Rio de Janeiro em TV aberta e também no Sport TV. O duelo contra o Ceará, que seria no outro sábado, foi alterado para domingo, dia 22, às 16 horas, e será transmitido, né, pela emissora também. Então, de sábado para domingo, o jogo alterado justamente para tentar levantar essa audiência, a Rede Globo aí buscando exibir mais jogos do Flamengo. Com relação também a muita gente me perguntando com relação à questão do Arrascaeta. A gente teve uma informação com fontes ligadas à diretoria do Flamengo que nos relatam detalhes do impasse envolvendo a renovação do Arrascaeta. Eles afirmam que internamente o pensamento é que o jogador tem que entender que se ele quer ajudar o seu empresário, que faça com o seu dinheiro, que o clube pode direcionar os recursos para comprar uma parcela adicional do passe dele, mas isso implicaria, né, em não reajustar o seu salário. Há o entendimento que o empresário e a relação comercial com o agente é coisa dele. Ele escolhe para onde vai o dinheiro. Para finalizar, a diretoria definiu que o orçamento para a renovação é um só e que o mesmo não pode ser duplicado. A situação, infelizmente, está gerando um desconforto com o staff do atleta, que deseja a compra dos 25% restantes dos direitos do jogador, cerca de 5 milhões de euros, além de um reajuste salarial, onde ele seja valorizado como um jogador com salário top no Flamengo, né? Aqueles jogadores tops que são Bruno Henrique, Gabigol e seria agora o Arrascaeta, tá certo? Muito torcedor, até tem um comentário aqui do torcedor falando sobre se fosse o Vitinho já tinham comprado o restante. Comentário do Lucas Leão 11. É isso. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um abraço diretamente de Niterói, Rio de Janeiro. Valeu, galera!